casa, você que está trabalhando aí, ou dentro do teu carro, se locomovendo pela cidade, não perca essa oportunidade de estar conosco aí. É um bate-papo bem rápido, mas muito edificante. Sem mais delongas, vamos lá. Já que nós vamos falar sobre luz do mundo, eu gostaria de começar com um versículo, tá? Um versículo. Esse versículo está no livro de Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus 4,16. Mateus capítulo de número 4. Olha só que legal, o texto fala assim, ó, Mateus 4,16. O povo que vivia na escuridão viu a luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Eu acho super legal esse texto. E tem uma outra tradução que fala assim, ó. Vou abrir aqui numa outra tradução, Mateus capítulo 4, no versículo 16. Olha que bacana, fala assim, ó. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Olha que legal, a luz raiou, tá bom? É super da hora isso, porque o que é assentar? Você já ouviu falar de assentamento? É estar, né? A gente pode entender como estar também. Assentamento é o momento que você... É onde você estabelece uma residência, onde você fica fixo, Onde tá você bom? tá. Onde você está. Então, olha só, eu gostaria de começar refletindo sobre isso com vocês. A Bíblia diz assim, que Jesus veio a esse mundo e ele foi a um assentamento. Qual que era o assentamento que ele estava? Onde ele estava? Ele estava ali, geograficamente, na região de Israel. Para um povo que já era, entre aspas, seu. Já era o povo escolhido por Deus. Só que a Bíblia diz assim que para esse povo que estava, que era escolhido, que estava ali na presença de Jesus, a Bíblia diz que eles, infelizmente, estavam na região da sombra da morte. Eles estavam no lugar de trevas, eles estavam num lugar escuro, eles estavam em um lugar onde eles não tinham luminosidade, eles não tinham visão, eles não tinham discernimento de onde eles estavam. Então, eu queria que nós começássemos a refletir sobre isso. O povo de Israel, mas diz a Bíblia, assentado nas trevas, assentado, fixado, com residência estabelecida na região da sombra da morte. É verdade. Para essa galera, diz a Bíblia assim, a luz brilhou. E aí eu tento imaginar assim, não sei se já viraram uma noite eventualmente e viu o sol raiar. Já viu tanto que é legal? Tem aqueles solstícios lá que a galera vai para algum lugar para ver o sol nascer. E eu acho super legal esse ver o sol nascer. E você começa a ver os primeiros raios brilhando, os primeiros raios de luz entrando. E quando vem os primeiros raios de luz, ele consegue dissipar, ele consegue expulsar as trevas. Então esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Olha, para o povo de Israel que estava assentado nas trevas, a luz começou a jorrar, começou a brilhar. E aí, olha só, o povo que vive na escuridão viu uma forte luz. Que povo vive na escuridão? Aqueles que estavam sem Cristo, por Deus. entendeu? Aquele povo que, mesmo sendo escolhido por Deus, estava vivendo na escuridão. O povo que estava que conhecia eventualmente a lei, mas estava sentado nas trevas. E aqui é o meu primeiro insight, o meu primeiro ponto de hoje. Será que nós que dizemos que temos uma religião, será que nós que dizemos que temos uma fé em Deus, será que nós não estamos sentados nas trevas? Será que para nós não está obscuro ainda? Porque a Bíblia diz que quando Jesus vem, quando Jesus entra, ele começa a brilhar a luz dele, começa a raiar essa luz. E o que é interessante? Se você pega um povo, por exemplo, Talibã, eles fazem aquilo que faz, todo o massacre que faz, porque acreditam em algo, mas a luz não brilhou no coração deles. Verdade. Jesus não, a luz de Cristo não brilhou ainda no coração de cada um deles. Então, para o povo afegão, a oportunidade é Cristo. Para o povo de Catalão, a oportunidade é Cristo.
para nossas vidas, para nossa família, a oportunidade é Cristo brilhar a luz dele em nossos corações. E a Bíblia fala assim em João capítulo 1 que essa é a luz, que é Jesus, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Então, às vezes está obscuro para nossas vidas, o nosso coração ele está apegado à religião, está apegado às coisas dessa terra, desse mundo, só que precisa de uma revelação. Precisa de um encontro. Precisa de enxergar também. Precisa da luz. É muito interessante, muito oportuno falar isso aí que o senhor está falando, porque é o seguinte... Senhor. Muda. Voz me ser. É isso. É muito importante e oportuno a gente falar isso, porque a palavra nos diz, por meio do profeta, muito antes de Jesus nascer na terra como ser humano. Ela fala assim, ó, dessa forma. O povo que andava em trevas. O que é trevas? Escuridão. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, nos falam que o povo que estava na escuridão viu uma grande luz. E isso, galera, a gente está falando de um povo que foi escolhido por Deus, um povo que tinha acesso à palavra de Deus muito antes de existir Brasil, galera. Vocês estão me entendendo? Então, a palavra do Senhor nos fala assim, que um povo que estava na escuridão viu uma grande luz. A palavra de Deus está sempre trazendo essa didática para a gente, está sempre trazendo essas informações. Jesus falava muito assim, Jesus falava assim, ó, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, sempre para mostrar que ele é um elemento essencial nas nossas vidas, que a gente precisa dele nas nossas vidas. E em uma das suas declarações, Jesus fala, ó, eu sou a luz do mundo. E o profeta falou, o profeta Isaías, o profeta já falava, ó, um povo que estava numa escuridão viu uma grande luz. Eu não sei se você ir na sua casa, já em algum momento, em algum momento já deve ter cortado a sua conta de energia. Aí de repente você não enxerga nada na sua casa. Aí você começa a tropecar no sofá, na cadeira, não é? Não é desse jeito? Então, acorda de noite sem energia. Às vezes quando você vai pra casa de alguém, eventualmente você tá dormindo em algum lugar diferente, você acorda de noite. Não sabe onde fica a luz, beber água, e você vai só no... você vai procurando assim na água. Aí o que é o negócio? Imagina o seguinte, cara, a Bíblia, olha pra você ver tanto que isso é sério. A palavra de Deus nos diz que o povo estava numa escuridão. Mais ou menos como ela retrata, ela compara o povo escolhido por Deus, nós, como o povo que estava sem luz na casa, sem enxergar nada. A palavra do Senhor nos fala que o povo estava sem saber para onde ia, sem direção. E aí ela vem e fala que Jesus é a luz, é aquele que dá direção. Perceba, galera, isso é muito importante, muito sério. Por quê? Porque a galera não sabia o que estava fazendo, estava no escuro, estava todo mundo cego, sem saber o que fazer. Aí ela nos fala que o Filho de Deus é a luz, que mostrou o que a gente estava fazendo. Quando Jesus chega, a Bíblia deixa bem claro, ela gosta de comparar Jesus como uma luz, porque a luz é aquilo que dissipa a escuridão, é aquilo que traz iluminação, ilumina o ambiente, te dá aquela capacidade de enxergar. Sabe, a galera estava caminhando, a galera estava fazendo as coisas do dia a dia, e não sabia o que estava fazendo porque não estava enxergando, porque estava no escuro. Então a palavra de Deus ela é muito perfeita quando ela traz essa comparação. E quando Jesus chega naquele lugar, quando Jesus chega na sua vida, na minha vida, Jesus nos mostra o que a gente está fazendo. A gente começa a enxergar. E aí que a gente percebe que, sem saber o que estava fazendo, a gente estava fazendo errado. Então, Jesus vem com a luz, e é importante dizer isso, porque quando você está numa estrada, sem iluminação, sem farol, você não enxerga nada. E Jesus é como se fosse o farol do carro. Ele te dá a direção. Experimentem andar sem farol. Experimenta andar sem farol à noite. Rapaz, ainda mais em estrada. Você tá doido. Merece. Então, Jesus é esse cara, Jesus é a luz, a palavra do Senhor nos chama ele de luz, os profetas inspirados por Deus chamam ele de luz, porque ele é o cara que nos dá a direção, mostra para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. Olha, isso é muito sério, galera. A palavra do Senhor nos fala que o povo estava na escuridão, sem enxergar. E quando vem Jesus, é como se fosse o sol que o Rômulo falou. É aquele sol que vai amanhecendo e vai te dando luz, te dando direção, você começa a enxergar. Entenderam? A Bíblia chega a comparar Jesus como o sol da justiça. Verdade. Né? Sol da justiça. Então não tenho dúvida que ele traz luz nas nossas trevas. E a Bíblia, olha só, tem um texto que eu lembrei agora de... Como é que chama? Salmo número 30. Fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tem até música que fala a respeito disso. Muita gente cita esse texto.
O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, o que nós precisamos entender nesse aspecto? Que pode ser que nós estejamos perdidos. Pode ser que nós estejamos, você que está nos ouvindo, está sem direção. E quando eu digo perdido, eu estou dizendo sobre isso, sabe? De estar num lugar escuro. E o lugar Fazendo escuro. as coisas sem sentido também. E um lugar escuro, ele sempre nos incapacita de ir direto ao ponto, de ir rápido, de alcançar. E eventualmente nos machuca, né? Como nós já falamos, chutar o dedinho No do sofá, pé, chutar o canto da mesa. Bate a cabeça na porta. E é um machucado que não tem proveito, não tem uma finalidade. Sem dúvida. E aí, olha só. Sempre que a Bíblia fala sobre luz, ela está falando de revelação. Sempre que a Bíblia fala de luz, ela está falando de revelação. Por isso que eu digo que aquela nação, por mais que elas eram a nação escolhida e que tinha a Bíblia, né, tinha a lei com ela, eles não entendiam quem era Jesus. Esse eu acho que é o maior problema hoje da sociedade, das pessoas, porque elas reconhecem Cristo como uma figura, como um Jesus histórico, como um Jesus isso ou Ele aquilo. existiu aqui na Terra, mas não tem noção Não de necessariamente que ele vive, elas né? entenderam, elas tiveram uma revelação. Então, assim, quando uma luz brilha no nosso coração, dizendo Jesus é o Salvador da humanidade, é isso o texto. O povo que estava nas trevas viu a luz. O povo que estava sentado nas trevas, a luz começou a raiar e brilhar. E não só viu como sentiu. E sentiu, e começou a andar por ele, e começou a fazer sentido as coisas para aquelas pessoas, sabe? Começaram a entender. Você vê que o próprio João, né, o Evangelho de João, faz. E vocês, discípulos, todo mundo aí está me abandonando, Jesus pergunta, vocês também não querem ir embora? Eu assim, para onde é que nós vamos? Só você tem palavra de vida eterna, Jesus. Você é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, olha que legal, João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem entendeu isso, quem entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele foi iluminado. Entendeu? É verdade. Ele começou a brilhar sobre ele uma luz. É legal você falar isso, porque em Filipenses 2,15, a carta de Paulo, que Paulo escreveu muitas cartas, para quem não conhece, é um cara assim, que a gente admira bastante na vida cristã, pelo seu exemplo de fé e tantas cartas que ele escrevia dando conselho para a gente. E em Filipenses 2,15, ele diz mais ou menos assim, ó, brilhem como estrelas no céu. No meio de uma corrupção, no meio de pessoas que não têm o conhecimento de Cristo. Nessa questão também de luz, só que no caso é a gente que vai mostrar essa luz para o mundo. Depois que a gente conhece a Jesus, a gente é tão iluminado por ele, igual como o Romo falou, o Júnior, que a gente consegue resplandecer isso para as outras pessoas. E eu acho isso muito da hora. Que legal. Não é? Era demais. Eu tenho um exemplo disso. Quer ver? Lembra do Moisés? A Bíblia diz assim que um dia ele subiu a um monte, né, e ele foi pegar ali as tábuas da lei, ele foi pegar os mandamentos, e ele ficou 40 dias lá em cima. 40 dias, sem comer, sem beber, enfim, 40 dias. E o que é interessante é que quando ele desceu, a vida dele não era a mesma. Fisicamente ele não era a mesma. Fisicamente ele tinha passado por uma transformação. A Bíblia diz assim que o rosto de Moisés resplandecia. O rosto de Moisés brilhava. A galera ficou assustada. O que é isso? Por que esse cara usar tá com até o rosto véu brilhando? para cobrir, né? E ele, para não assustar o povo, ele colocava um véu para cobrir. E quando ele ia entrar na presença de Deus, ele removia, então entrava na presença de Deus. Mas olha só que louco isso. Ele tinha tudo um ritual, né? Tinha todo um preparo, né, para entrar. Mas olha que legal. Quando ele saía da presença de Deus, a vida dele estava brilhando. Essa é o nosso desafio. Esse é o texto que você acabou de ler. Sair brilhando depois que nós sair sejamos da como presença de Deus. luzeiros. Cara, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito emocionada. Que nós sejamos como luzeiros, que a gente seja como um farol. Lembra do farol? Antigamente se usava muito, hoje tem GPS, hoje a tecnologia não demanda mais o uso de farol, mas quando você vai eventualmente numa praia, num forte, você vê aquele grande mastro ali, aquela grande construção, e é um farol. E aquilo lá emitia uma luz que ficava circulando, e ela servia de guia, de orientação para todo aquele que estava em alto mar, eventualmente perdido. Porque assim, você pega o alto mar, é totalmente escuro,
Você não consegue ter discernimento, não consegue ter direção, não consegue ver um Não palmo tem na nenhuma frente, iluminação, é igual estrada de terra também, é complicado demais. E aí um antigamente farol. tinha muito isso, né? As pessoas saírem pela estrada sem saber o rumo, como chegar. E aí ajudar. sem ter esse farol, para onde iríamos? Então Jesus é o farol. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ó, Jesus é a luz do mundo, lembra disso? Jesus é o cara que ilumina você no meio da escuridão. Amém. Muito importante você entender isso e a importância de Jesus. Sabe, quando a palavra nos fala que Jesus é a luz do mundo, ela está querendo nos dizer muito mais do que a gente pode entender ele como o nosso Salvador. Repito, Jesus é o nosso Salvador, mas muitas das vezes a gente lembra somente que ele veio na Terra como ser humano para perdoar os nossos pecados e nos livrar de uma condenação eterna, certo? Mas as pessoas esquecem que Jesus viveu aqui na Terra durante os seus 33 anos. E durante esses 33 anos, serviram de uma vida como exemplo para nós. Então, quando o profeta diz, inspirado por Deus, o povo que estava na escuridão viu uma grande luz, quando o evangelho vem e fala que Jesus é a luz do mundo, ela está querendo nos falar que Jesus também é o nosso exemplo de vida. Jesus é o nosso exemplo de conduta, de caráter, da vida no geral. E é muito importante que nós entendamos isso hoje. Você precisa entender isso hoje. Jesus é o cara que não somente veio para te salvar, para te levar para o céu, mas ele veio para te ensinar como se deve viver aqui na terra. Jesus é seu exemplo. Jesus, ó, presta atenção, para você que nos ouve pela rádio, para você que nos assiste, Jesus deve ser a sua maior inspiração. Esse é um dos propósitos de Deus ter enviado Jesus como ser humano na terra. Um povo que tinha acesso à lei, aos mandamentos de Deus, esquecia daquilo que era mais importante na lei. E a gente vê a vida de Jesus, dia após dia, pelos relatos do Evangelho, que Jesus veio para ensinar o povo de forma correta como viver perante a Deus. Por exemplo, Jesus reforçava muito os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A galera tinha acesso a toda a lei, cumpria vários outros mandamentos, mas esquecia de cumprir o mais importante, que era amar. Então, Jesus ele veio para ser o nosso exemplo, o nosso modelo, a nossa referência e a nossa maior inspiração. Show. E você precisa entender isso. Vamos seguir. João capítulo 1, versículo 1. Bom, antes de você ler, eu quero terminar um raciocínio aqui com a galera. Vai lá. Seguinte, galera, o que vocês precisam entender? É um tempo muito oportuno para a gente falar isso, porque não só nos dias de hoje, mas em toda a história, quando a gente olha para a história, a gente vê o ser humano carente disso que eu vou falar agora. Sabe, quando eu falo para vocês que Jesus deve ser o seu exemplo, a sua maior inspiração, eu digo isso em todas as áreas da sua vida, em todos os aspectos. Deus enviou Jesus na Terra como ser humano para servir como modelo de vida, de como nós devemos agir um para com o outro, de como nós devemos agir para com Deus. Então Jesus é seu exemplo de vida. Hoje em dia a gente vive num tempo onde a galera gosta muito de ter os seus exemplos, as suas referências lá, a minha grande inspiração, o seu ídolo. Não é verdade? Para quem gosta de esporte, a gente vê muitas pessoas falar assim: ah, meu ídolo é o fulano de tal, do futebol, meu ídolo é o cara que joga no basquete. A gente gosta de ter sempre essa referência, esse ídolo, não é verdade? Só que a gente se esquece que a nossa referência, o nosso exemplo, deve ser Jesus. Não estou falando aqui, galera, eu quero deixar bem claro para vocês, que você não deve se inspirar em algumas pessoas. Sim, quando a gente olha para pessoas e vê atitudes boas, a gente deve sim se inspirar. Mas o que eu quero deixar claro na sua mente, cravado no seu coração, que o seu maior exemplo é Jesus Cristo, que a sua maior inspiração deve ser a Cristo. Ah, por quê, Júnior? Por que eu não posso me inspirar mais em outras pessoas do que em Jesus? Simplesmente, cara, porque Jesus é perfeito. Imagina o seguinte: quando você pega uma peça defeituosa, será que uma empresa vai pegar uma peça defeituosa para começar a fabricar mais peças? Não. Então, quando a gente pega um ser humano, qualquer outro ser humano, a gente tem pecado. E, infelizmente, quando a gente começa a imitar um ao outro, não dá muito certo. A gente vê isso na história. Quando a gente pega a linha de raciocínio de outro ser humano, não dá muito certo. Quando a gente pega a conduta de um caráter, não dá muito certo porque a gente tem defeito, a gente tem pecado. Então, é muito importante eu te dizer isso, cara. Deus enviou Jesus para a terra para ser o seu modelo.
o exemplo da sua vida, de quem você deve imitar. Existia um apóstolo de Jesus que se chamava Paulo, ele foi citado aqui hoje. E ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, ó: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era um cara pecador, Roma? Tá certo. O apóstolo Paulo tinha problema, tinha defeito? Certamente. Não tinha? Só que perceba a frase dele, ó: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou assim, ó: sejam meus imitadores, pronto, ponto final. Falou? Não falou, né? Ele falou assim, ó: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para fazer muitas coisas incríveis, mas ele era só um ser humano que tinha pecado, e ele reconhecia que ele por si só, pela sua formação, pelo seu modelo de vida, não servia de inspiração para ninguém. Olha, gente, nós estamos falando aqui de um cara que foi extraordinário, usado muito pelo Espírito Santo. E ele falava assim, ó: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é a condição. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. E você precisa entender aqui hoje. Jesus Cristo é seu modelo de vida. Jesus deve ser sua inspiração. Tá entendido isso hoje? Show. Tá fechado? Fechamos nisso hoje, entenderam? A luz brilhou aí. A luz brilhou aí. Entendeu? Chegou no ponto. Esse é o desafio, é quando a luz brilha, traz entendimento. Cara, eu não consigo nem imaginar o tamanho da proporção do resultado de pessoas que começam a imitar Jesus Cristo. Eu não consigo nem imaginar. Imagina, cara, a justiça. Imagina o amor, a paz que vai existir. Para começar, não vamos ter egoísmo. Para começar, não vamos ter arrogância. Nós vamos tratar um ao outro de igual modo, né? Porque esse é o mandamento do Senhor. Então, nós temos que ter mais que uma religião, galera. Nós temos que conhecer essa luz. Nós temos que dar oportunidade para essa luz invadir a escuridão da nossa vida. Esse ponto é bom. Esse ponto que o Júnior citou é bom. Nós temos que ir além da religião. Talvez esse seja a escuridão que nós estamos hoje. Você fala assim para você mesmo: eu não consigo crescer, minha vida não dá nada certo, eu não consigo prosperar, eu não tenho alegria, eu não tenho paz em casa, estou passando por grandes problemas. E aí pode ser que você esteja sentado num lugar de escuridão. Mesmo indo à igreja. Mesmo indo à igreja, mesmo tendo seu compromisso aí que você diz ter com Deus, mesmo fazendo suas orações, talvez você esteja com esse problema. Qual que é? Está te faltando uma revelação de quem é Cristo. Está faltando a luz de Jesus brilhar na tua vida. Está faltando essa luz, então, jorrar em ti e trazer esse entendimento. Hoje as pessoas elas estão presas, às vezes, na obscuridade da religião. Não, mas eu sou assim, meu avô, meu tataravô, todo mundo era assim. Mas você nunca começou a ler a Bíblia com sinceridade. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu nasci num lar cristão, eu ia na igreja todo domingo, às vezes na escola dominical. Mas enquanto eu não sentei no meu quarto, não sentei na minha cama, peguei a Bíblia, teve um momento na minha vida que, quando criança ainda, eu passei por algo que foi muito doloroso para mim. Porque quando a gente é criança, é tudo ao extremo, a maioria. É lógico. E eu queria desabafar, eu queria chorar. Aí eu falei assim, cara, eu quero conhecer esse Jesus, né? Eu tô indo na igreja, mas quem cara que é é consolador, esse cara? né? Que Ele fala que ele é é? consolador, Eu precisa quero consolar. conhecer. Aí eu fui, lá do meu jeitinho, né? Fui pra conversar. Uma conversa normal, porque também tem isso. Tem gente que acha que pra falar com Jesus tem que... Ai, Senhor, Santo. Usar a palavra certa. Não tem nada disso. Eu falei uma criança. Eu falei como se estivesse conversando aqui, como eu tô com o Rômulo, com o Júnior. Contando o que eu tava sentindo. Depois que eu fiz isso, eu senti uma paz tão grande e veio a sede. Porque quando Legal. a gente encontra essa luz, a gente quer mais. É algo tão bom que a gente quer todo dia procurar mais, crescer A luz nisso. vai brilhando, gente. Não tem E eu jeito. senti essa paz. E até hoje estou aqui, ó, procurando ler a Bíblia, procurando orar. E é Legal. isso, não é? É isso aí. É isso. Então, assim, se a gente não tiver esse encontro, esse conhecimento, se a luz não brilhar de fato nas nossas vidas, não invadir as nossas trevas, nós nunca vamos conseguir. Nós vamos ser sempre aprisionados pela ideia da religião, enquanto é Jesus, é a luz dele que brilha em nós, que faz toda a diferença, toda a transformação. Olha só, João 8, versículo 12. Olha que legal, só para aproveitar o gancho aí que a Lara citou.
João 8,12 fala assim, ó. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Olha que legal. Quem me segue, e seguir talvez seja esse ponto que às vezes nos falta. A gente segue outras coisas. Ou se começa, não tem aquela perseverança, aquela constância Dedicação. também, dedicação, compromisso. Ou até mesmo você segue uma... você segue uma religião, Uma ou você segue filosofia, né? uma filosofia, ou você segue uma tradição. E aqui é um ponto perigoso. Eu sigo a tradição, todo mundo fazia assim, eu vou fazer do mesmo jeito. Tá, mas se todo mundo tá caindo no buraco, você vai também... Lembrando que Jesus veio para fazer uma revolução, Pra transformar quebrar uma tradição que estava se encaminhando para cada vez mais longe da vontade de Deus. É isso aí. Então, Entendeu? Então, olha só, João 8, então, que nós lemos, Jesus fala e Jesus confirma: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará mais na escuridão. Queridos, e é terrível andar na escuridão. É horrível não ter um norte, é terrível não ter um discernimento, é terrível não ter uma orientação. Cara, Jesus é a luz no fim do túnel. Jesus é aquela luz que brilha lá na frente, ainda que pareça estar distante, mas que quando brilha você fala, cara, ali é a direção. Não, e quando Ali é o lugar. a gente está num momento ruim, igual aconteceu comigo, às vezes acontece, porque Claro. Jesus disse que a gente vai sofrer aflições. Então, quando a gente está num momento ruim, de angústia, e a gente vai para conversar com Jesus, buscar esse conforto, Ele é a luz, porque mesmo na pior situação, você vai se sentir bem, você vai se sentir abraçado por essa luz. Show. Vai ter o fardo leve, né? Como Sem diz. dúvida. Aliviado. É. Porque Jesus é a luz. Amém. Pessoal, estamos terminando essa primeira parte do nosso podcast. Nós vamos só para uma música agora. E logo na sequência nós continuamos a nossa conversa. Você que está nos ouvindo aí pela 87.9, eu gostaria de te desafiar também a nos seguir lá nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook. Facebook. Dá uma olhada aí, procura, pega teu celular e pesquisa aí @oficina de heróis _ Nós estamos ao vivo. Vamos para mais uma música e a gente volta em instantes. O amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é o amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aí depois, o discípulo de Jesus, apóstolo João, vai e fala o seguinte: como vocês podem amar a Deus, a quem vocês não vê, se vocês não amam nem o seu irmão, aquele que você vê? Não é verdade? A palavra do Senhor nos fala assim, que como a gente seria capaz de amar a Deus, a quem a gente não vê, se a gente não é capaz de amar a pessoa que está do nosso lado, a quem a gente vê? Então a gente está muito errado quando a gente pensa que está perto de Deus se a gente odeia pessoas. Pegando o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus na cruz. Jesus foi crucificado, foi morto na cruz em prol da salvação de pessoas que eram pecadoras. Nós estamos falando de pessoas que odiaram o Filho de Deus, que não entenderam quem é o Filho de Deus, que não entenderam o que Jesus representava, que era a melhor coisa que eles poderiam receber na cruz, que eles poderiam receber na vida, eles foi colocar numa cruz. Então a gente precisa entender que Jesus é o amor. A gente tem que pegar o exemplo de Jesus. Sabe por quê? Porque como que a gente é capaz de amar a Deus a quem a gente não está vendo, se a gente não é capaz de amar as pessoas que estão do nosso lado? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus amando pessoas que odiaram Ele. O que ele falou lá na cruz? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Uma pessoa que ama verdadeiramente, essa pessoa ela é capaz de amar. Perdoar. Então, é como eu falei para vocês antes do intervalo, a gente tem que se espelhar, a gente tem que se exemplar em Jesus. O nosso exemplo é Jesus. Sabe, quando a gente olha para a história, várias pessoas com as suas filosofias de vida, várias pessoas com os seus ideais, com os seus pensamentos, a gente vê que toda vez que alguém tentou seguir outra pessoa que tem pecado, não deu certo. Ah, Júlio, mas a gente vê na história, a igreja medieval deu errado, a igreja... Mas será que essas pessoas de fato estavam imitando a Jesus? Será que essas pessoas estavam verdadeiramente preocupadas em ser discípulos de Jesus?
Será que em verdade elas estavam imitando de fato Jesus Cristo? Então é isso que a gente tem que estar sempre se perguntando. Jesus fala assim, ó, aprendem de mim. Ele fala isso, ó, aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração. Um ponto muito, muito oportuno aí é João 3,19. Fala assim, ó, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Sacou? Então assim, galera, isso é sério, isso é assustador. A luz veio ao mundo, mas a galera amou muito mais as trevas. Então nós precisamos desapegar das trevas. Deixar de amar essa ideia de viver sem Cristo. Essa ideia de viver só pela religião, tá? E começarmos a caminhar por Cristo, conhecer a sua palavra, quem Ele é. A luz dele tem que jorrar em nós, tem que brilhar nas nossas vidas, de modo que nós consigamos caminhar. A Bíblia fala muito sobre isso, por exemplo, lá no Salmo 119, fala, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, entendeu? Verdade. Então assim, nós precisamos conhecer a palavra, porque ela vai começar a nos libertar. Ela vai começar a colocar no aspecto da nossa escuridão, luz. E eu quero isso para mim, quero isso para você, para que nós possamos ver uma luz brilhando e essa luz possa trazer dias melhores. Cara, se você olhar para a situação que nós vivemos hoje, será que se a luz de Jesus estivesse brilhando em nós, se a luz de Jesus estivesse brilhando no Brasil, não seria diferente? Não seria uma nova realidade? Então a luz de Jesus precisa brilhar em cada coração, tá bom? Lembro também de Lucas 8,17, que fala assim, ó, não há nada oculto que não haja de se manifestar. Isso aqui é assustador, tá? Isso aqui é tipo uma voadora nas costas, pé duplo ainda. Não há nada oculto, Lara, que não vai se manifestar. Então não tem nada que você esconda. Não tem nada que você suprima e guarde para ti, mentir, ocultei, não falei para ninguém, está guardado comigo, é um segredo. A Bíblia diz que não tem nada oculto. E tudo que for dito na escuridão, tudo que for dito nos lugares escondidos, fechados, a Bíblia assim que vai ser manifesto. E assim, ó, em cima do telhado. Tem um texto que fala, inclusive isso, ó, o que a gente fala aqui vai ser pregado em cima dos telhados. Então assim, todo mundo vai saber. Verdade. Tá? Nós temos que nos preparar para esse dia, porque diante do Senhor Deus, diante do Pai, não tem nada que passou oculto, não tem nada que vai ser escondido. Sabe, lá em 1 João 1,5, Deus é a luz, não há trevas nenhuma nele. Deus é a luz, Deus é luz de forma que, cara, tudo que você fizer está exposto. Tem um texto na Bíblia que fala assim, ó, olha que loucura, gente. Para Deus, as trevas e a luz é a mesma coisa. Qual que é o sentido disso? Para Deus não importa, Ele enxerga do mesmo jeito, Ele vê do mesmo jeito, tanto nas trevas quanto na luz. Então não tem nada que você faça, não tem nada que você pratique, não tem nada que você queira esconder, tentar esconder de Deus. Lembra do Salmo 139? Fala assim, para onde eu irei da Tua presença, Senhor? Não tem como fugir, Eu né? vou mentir o Ainda quê? que eu vá para as profundezas do oceano, o Senhor está lá. Deus Davi tá lá fala e, isso. olha, Fera. E não tem o que você faça que você vai passar desapercebido. Nós precisamos entender isso. Existe uma luz e a luz é Deus e ela vai brilhando em nossas vidas. Né? Verdade. Sabe de todas as coisas, perfeito, onisciente. E olha, essa luz está entrando em nossas vidas, na sociedade, nesse mundo, e ela vai trazer um juízo. Ela vai trazer um discernimento. Um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Bom, Tá? nós precisamos dessa luz. E essa luz é o que vai nos guiar para que nós possamos caminhar como filhos da luz. Lembra que a Bíblia fala isso? Filhos da luz. Verdade. Vocês são filhos da luz. Vocês são filhos da luz e vocês precisam caminhar como filhos da luz. Como luzeiros que você leu lá em Filipenses. Aqui, ó, em 1 Tessalonicenses 5,5, é engraçado falar isso que eu estava até lendo. Fala o seguinte: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Olha que legal. Boa. Nós somos filhos Nós da não luz. pertencemos à escuridão, mas a palavra fala que tudo que nós fazemos tem que ser exposto para todas as pessoas verem. E isso é muito interessante, galera, porque de fato nós somos chamados para pertencer à luz. Nós precisamos entender isso. Ó, eu preciso que você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, entenda que essa luz é necessária. É necessária em todas as esferas da sociedade, é necessária em todos os ambientes, em todos os locais, empresa, casa,
momentos de lazer. Essa luz ela é necessária. Jesus é a paz, Jesus é amor, Jesus é harmonia. E a gente precisa entender isso. Antes de partir, passar o bastão para o Romulo, eu queria te falar uma coisa. Bruno, nós estamos falando sobre essa luz, mas como que eu faço para viver nessa luz? Como que eu faço para encontrar essa luz? Cara, a palavra do Senhor é bem clara. Que nós nos arrependamos e tenhamos Jesus como nosso Salvador. E isso é de forma gratuita, e a gente precisa entender isso. A luz vai brilhar sobre a sua vida na medida em que você busca de Deus. Júnior, como que eu busco de Deus? Posso te incentivar? Comece a ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Não é verdade? Ela vai nos dando a direção. Então, quanto mais você se aprofunda na Bíblia Sagrada, mais sobre Deus você está lendo. Mais sobre Deus você está adquirindo de informação. E mais dessa luz, nós vamos começando a conhecer essa luz. Quando a gente começa a ler a Bíblia, os nossos olhos são como faróis, eu costumo dizer isso. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a conhecer o nosso Deus, a Jesus, os nossos olhos passam a ser faróis. Vão se abrindo, né? O Espírito Santo, quando habita em nós, a gente começa a enxergar o mundo como ele realmente é. Sabe, eu me lembro que quando eu comecei a andar com Cristo, essa luz, o Espírito Santo, foi me abrindo os olhos e eu comecei a enxergar de fato. Então é muito importante, cara, que você busque de Deus, que você leia a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os seus pés, ela te dá direção, ela te... 5, versículo 8 fala assim, ó. Antes vocês eram das trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Agora que Jesus está chegando em tua vida, agora que você está caminhando aí, que está aprendendo, conhecendo a palavra, agora a luz começou a brilhar em ti. E cabe a cada um de nós manter acesa essa chama. E aí eu me lembro das 5 moças prudentes, que é uma parábola de Cristo, e 5 moças imprudentes. Todas elas estavam preparadas para um casamento, para receber um noivo. E diz a Bíblia assim que 5 tinham então lamparina nas mãos e outras 5 também. Olha para você ver, 5 tinham lamparinas e as outras 5 também. Vigiar, né? Só que as 5 prudentes, além da lamparina, além da vela ali acesa, levou também azeite. Azeite era o combustível para aquela luz, tá bom? Levou aquele azeite e só 5 tinham. Elas foram diferentes. Só 5 tinham. E aí o que aconteceu? Manter a luz Meia-noite. Meia-noite fala de quê? Escuridão. Né? Meia-noite fala de escuridão. Então, à meia-noite, alguém gritou: o noivo está vindo. E aí todos levantaram, se aprontaram, e aí 5 delas perceberam assim: caraca, acabou meu azeite. não tem azeite. Não preparei. E aí começaram a perguntar: me empresta um pouco do seu, me empresta um pouco do seu azeite aí. E as prudentes falaram: não vai faltar pra gente, pra você, é melhor vocês saírem aí e comprar em algum lugar. E as 5 saíram. E quando elas saíram, chegaram o noivo. Já era tarde. Entendeu? Então a gente tem que ter constância na presença de Deus. É isso aí. Sempre estar preparado. Nós temos que estar com a botija cheia de azeite. E como é que é esse azeite? Para Como é que a eu posso luz trazer esse consiga azeite? brilhar. Como é que eu mantenho esse azeite, que é a fé? Possamos chamar esse azeite de fé. Trazendo o combustível, trazendo o azeite, que é ler a palavra. Então, quanto mais a gente lê a palavra, mais de azeite a gente vai enchendo e essa lamparina vai ficando acesa. E a luz não cessa, a luz não para. Essa é uma certeza de quem busca a Cristo e que está sempre evoluindo. Não para. Que não para. A gente nunca para de buscar conhecimento. E A você gente nunca nunca vai para de aprender. De fato, você nunca vai chegar lá no topo. Pronto, já aprendi tudo. Não tem como. isso, Tá entendeu? errado isso, tem como. Tá. Perfeito, pessoal. Não há nada oculto que não haja de se manifestar. Quero encerrar agora, já partindo para o final, lembrando para você que Jesus é a nossa luz. Tá? O povo que estava sentado nas trevas, ele viu uma grande luz, porque Jesus chegou. E essa revelação começou a entrar no coração de algumas pessoas. Lá em João capítulo 1, o texto bem fala que muitos não receberam essa luz, sabe? Muitos não acreditaram nessa luz. Muitos não estavam aptos com o coração aberto para entender e receber aquela luz. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, mas o povo amou muito mais as trevas.
Mas Jesus, quando ele estava nessa terra, caminhando, ele estava fazendo bem, salvando pessoas, ajudando o próximo, abençoando famílias. Jesus estava todo o tempo propagando o reino, curando os enfermos, ressuscitando mortos, enfim, Levando a luz para a escuridão. multiplicando o alimento, suprindo as necessidades de cada um. E essa é a nossa missão como luzeiros. Essa é a nossa missão, porque a Bíblia fala assim, ó, vocês são a luz do mundo. Lembra que Jesus falou assim, ó, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto. E quando ele não estivesse? Hã? Enquanto ele não estivesse, quem seria a luz do mundo? Somos nós. Entendeu? E isso ele fala em Mateus capítulo 5. Ele fala É isso assim, aí. ó. Vocês devem ser o sal da terra. Como assim, gente? Ser aquilo que dá gosto, que faz a diferença na vida das pessoas. E vocês devem ser luz para o mundo, para que brilhe as suas boas ações. Então Jesus fala que nós devemos ser luz também do mundo, para que por meio das nossas boas ações, do nosso exemplo, com o Espírito Santo conosco e com o nosso bom exemplo, nós sirvamos de inspiração também para outras pessoas. Lembra do Paulo? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, irmão, nós temos uma missão que eu te falei. O Espírito Santo habita em nós. E agora é nossa função levar essa luz até os confins da terra. Show. Estamos encerrando por aqui. Eu gostaria muito de orar agora nesse momento por ti. Você que está passando por aflições, por problemas, você pode mandar aí no nosso Instagram, manda um direct, uma mensagem pra gente, deixa aí nos comentários. Se você quer que nós oremos por alguma coisa, nós teremos uma maior alegria em te Vou entrar mandar aqui. uma mensagem, te ajudar. Nós costumamos fazer visitas de casa em casa, ensinar e compartilhar a palavra, então seria ótimo se a gente tivesse esse contato. Tá bom? Não se esqueça disso. Talvez você está andando sem direção, sem rumo, confuso, assustado. Isso é típico de um momento de escuridão. Talvez você está atravessando esse vale da sombra da morte, como diz no Salmo 23, mas eu quero te dizer que Cristo, Ele é a luz. Ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Por isso que Deus te abençoe sua casa, sua família. Junão, você faz uma oração, por Na hora. gentileza? Posso orar por você? Go! Bora. Galera, foi um prazer estar aqui novamente. Espero voltar aqui mais vezes. E tudo que você aprendeu aqui hoje, cara, serve para alimentar a sua fé. Serve para você crescer na fé e ter mais intimidade com Deus. Nós falamos sobre a luz hoje. Deixa essa luz entrar na sua vida. Não fecha os olhos. Procura. Sabe, em João capítulo 3 a palavra nos falou isso, que o mesmo povo recebendo a luz preferiram as trevas. Não seja esse povo. Receba a Cristo, receba essa luz. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão aqui conosco conectados, Pai. Por aqueles que estão na rádio, aqueles que estão no Instagram, no Facebook. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe os lares deles, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, possa habitar, Pai, onde eles estão, Senhor. Que eles possam ser abençoados. Que a Tua luz, Pai, que nós falamos hoje, Pai, possa iluminar a vida deles, Pai. Que eles Te conheçam, Pai. E que o Espírito Santo, Pai, possa trazer a alegria, a paz, a felicidade que só o Senhor pode dar, Pai. Pai, que eles Te conheçam pessoalmente, não só por ouvir falar mais. Eu intercedo por esse propósito, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa iluminar a casa deles, dar direção para a vida deles, Senhor. Que o Senhor seja o Deus deles, Pai. O Senhor é rico em misericórdia e rico em amor. Portanto, Senhor, abençoa a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, obrigado pela vida de cada um que hoje pôde estar conosco. Obrigado, Senhor, por estarmos Amém. aqui nessa oportunidade na rádio, ao vivo também pelo Instagram. Obrigado, Senhor, por cada um que nos apoia, que está aqui contribuindo. Gostaria de lembrar que nós somos da Igreja Metodista Renovada, temos reuniões todos os domingos à noite. Nós estamos localizados em frente ao Residencial Olinda, Avenida das Américas, número 1170, lá no Boa. bairro Leblon. Que Deus te abençoe, sua casa e sua família. Nós ficamos por aqui, em nome de Valeu, Jesus. gente. Valeu, galera. Obrigada.